Estou aqui com a Ana Menegassi. Ana, seja muito bem-vinda, minha querida. Alcimar, meu querido colega, aluno das letras agora também, seja muito bem-vindo no nosso encontro Interartes aqui. Chegando a Roseli. Roseli, seja bem-vinda. Roseli Sobral. Olá. Então, estamos aqui com o professor doutor Volmir Cardoso Pereira. Esse rapaz, ele é muito gostado por mim, muito admirado por mim, pela postura política que ele tem. Estávamos aqui antes de abrir os trabalhos de hoje, conversando sobre a nossa situação, a situação do nosso país. Se tem uma pessoa que eu respeito quando o assunto é política, é o Volmir. Ele é um rapaz muito engajado desse tipo de político que a gente não anda tendo, né? Desse tipo de professor que a gente não anda tendo, né? Eu coloco o Volmir na fileira ali de um Jean Paul Sartre, de um Michel Foucault, que eram pessoas que davam o corpo para a política. Não somente como eu, que às vezes fico na bolha universitária, discutindo aqui as nossas questiúnculas, né? Mas, assim, de ir para a rua, eu invejo um pouco o Volmir, que ele tem essa coragem, né? E a gente tem que celebrar isso, né? Nós combinamos que nós faríamos o nosso trabalho logo depois das eleições, mas não foi possível, porque o terceiro turno acabou nos atropelando, né? Isso que é esse terceiro turno que a gente está enfrentando, né? O terceiro turno ainda nos preocupa, então o Volmir ficou muito atarefado e realmente eu falei, não vou encher o saco dele para fazer logo não, porque deixa ele batalhar as batalhas dele lá, porque inclusive eu preciso que ele faça isso, né? É interessante para mim, né? Então esse é Volmir Cardoso Pereira, que eu conheço, né, em partes, né? Possui graduação em letras, habilitação em português e inglês pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, né? Portanto está no lugar em que ele se formou. É mestrado em estudos de linguagem nesse lugar também em 2007, mas ele fez o doutorado em Londrina, né? E é professor efetivo desse lugar onde ele se formou, e isso nos diz muito dele. O Volmir é um menino que vai na missa, um menino que faz as coisas certinho, que lê as bibliografias direitinho, né? Então ele merece estar nesse lugar onde ele se formou. Atua nos cursos de graduação em letras, no mestrado profissional em letras, no Prof. Letras, e no mestrado acadêmico da Unidade Universitária de Campo Grande. E o Volmir é um dos líderes do grupo de pesquisa Literatura, História e Sociedade, que tem o nosso grande amigo que está lá na UNB, né, que faz parte desse grupo também, que desenvolve pesquisas nessa área. Ele desenvolve um projeto de pesquisa intitulado Crítica Cultural Materialista e Produção Literária e Cultural Contemporânea. Ele possui experiência nas sub-áreas de literatura brasileira, teoria da literatura e literatura comparada, produzindo, orientando trabalhos na perspectiva da crítica cultural materialista. E, como eu disse, ele tem uma grande preocupação política, né? Ele participa corporalmente das passeatas, o que eu não canso de admirar, né? Sua última produção intelectual está disponível na revista Escola de Belas Artes da UFMG, que se chama Una Giornata Particolare, Cinema, Arte e Humor contra a Linguagem Totalitária, né? Selva Trágica e o Subdesenvolvimento Brasileiro, um diálogo estético-político entre o romance de Hernando Donato e o filme de Roberto Farias. E está comigo na editoração desse ano da revista Raído, que vocês terão o prazer de ver publicado ainda esse ano pela editora da UFGD, né? Então participa ativamente junto conosco aqui dos nossos trabalhos do Interartes, e é um prazer muito grande que ele esteja aqui conosco hoje, completando esse círculo que foi tão
tão celebrado, tão querido, né? Vai discutir um texto maravilhoso, famosérrimo, que foi ele que me apresentou, né, da Ivana Bentes, e a própria figura da Ivana Bentes foi apresentada por ele, a mim por ele, né? E então é isso. Com vocês, Omir Cardoso Pereira. Omir, seja bem-vindo, a palavra é sua, meu querido. Faça bom uso dela. Agradeço demais, Paulo, as palavras para lá de generosas nessa apresentação. Vou pegar esse texto integralmente aqui, vou colocar no meu currículo Lattes depois. É um prazer aqui estar com os colegas, as colegas aqui também, então, né, para a gente presentes para a gente realizar esse bate-papo. Espero colaborar um pouco aí para essas reflexões tão bacanas, né, em torno aí também do grupo Interartes. E, assim, a admiração é muito recíproca, né, Paulo? Porque, assim, pelo engajamento com a universidade pública, né, a diligência dos trabalhos, o Interartes é uma referência para nós que estamos aí nos estudos comparados, né, entre as artes, né, é uma referência para nós aqui no Mato Grosso do Sul como pesquisador, como pessoa, né, e a luta política, ela se dá em vários níveis, né, especialmente para nós que estamos na universidade, ela se dá no debate intelectual, né, e também nas guerras culturais que inevitavelmente a gente tem de travar, né, especialmente em conjunturas tão adversas, né, de tanta tensão também, como que a gente tem atravessado no Brasil de hoje. Né. Eu pensei também nesse texto da professora Ivana Bentes, que é um texto, na verdade é um artigo científico, né, de 2007, que foi publicado na revista Alceu, e esse artigo ela vai retomar algumas linhas de pensamento que ela tinha desenvolvido, na verdade, num texto menor, um texto crítico. Ela tinha escrito ali em 2003, por ocasião, né, do sucesso do filme Cidade de Deus. E foi um texto que gerou bastante polêmica, né, porque muitos intelectuais enalteceram muito o filme Cidade de Deus, enquanto a Ivana teve vamos dizer assim, um certo pé atrás, né, com aquela longação, né, do filme, do sucesso internacional também, do filme do Fernando Meirelles, da Kátia Lund, que fizeram ali entre 2002 e início de 2003. Né? E aí eu pensei em trazer justamente esse texto, né, esse artigo, que já é um pouco mais amadurecido em relação ao artigo que ela tinha publicado em 2003 no Jornal do Brasil, porque eu acho que ele traz também uma certa dimensão das contradições e da complexidade que é a gente analisar o fenômeno estético. Né? Muitas vezes a gente está diante de um filme que toca em temas sociais e toca em questões que são tão candentes, né, para se pensar a realidade brasileira, uma realidade marcada praticamente por 4 séculos de escravidão, né? Por uma desigualdade social gritante, por tantas lutas, né, processos de resistência política, por tantas mortes também, né, por uma ditadura militar muito longeva, né, que durou aí praticamente 25 anos. Né. Então, assim, compreender a realidade brasileira já é muito difícil em si mesmo, né, do ponto de vista histórico, do ponto de vista político, e representar, né, de algum modo, né, ainda que a perspectiva não seja tanto realista, mas buscar representar no cinema ou representar na literatura essa realidade social brasileira envolve aspectos muito mais complexos do que a pura apresentação dos temas. Né? Não basta apenas tocar nos temas sociais para que a gente já defina uma obra como progressista, como importante positivamente, mas é preciso observar também as relações entre conteúdo e forma. Né? Eu acho que a Ivana Bentes é muito certeira ao apontar alguns problemas que são de ordem sociológica, mas pensados a partir da própria forma do cinema. Então, assim, uma breve introdução, Paulo, né, sobre o que eu acho interessante desse texto, é porque, apesar de ser uma discussão sobre filmes mais antigos, né, no chamado ali, período da retomada do cinema brasileiro, e seria basicamente ali do início dos anos 90, até justamente filmes como Cidade de Deus, o próprio Invasor, né, filmes ali de 2002 e 2003, esse período ficou conhecido como retomada porque foi
Depois da abertura política, né, não sei se vocês sabem, mas enfim, a Embrafilme ela fracassou, né, faliu, vamos dizer assim. A Embrafilme ficou muito atrelada àquele projeto de modernização conservadora da ditadura militar. Né? Nos anos 80, quando ela é desconfigurada, né, enfim, quando os trabalhos ali vão sendo encerrados, sendo desfinanciada, há um grande vácuo, né? E a gente não pode perder de vista que a nossa primeira eleição, né, foi para a implementação de um projeto neoliberal no Brasil com o governo Collor, né? Então, assim, de uma herança ali maldita que vem da própria ditadura, né, passando pelo governo Sarney, com aquela inflação terrível, e o governo Collor, que era basicamente a destruição do Estado brasileiro, né? Basicamente a abertura ali para o livre mercado, né, entre aspas, e a abertura para os interesses norte-americanos no país. Então, assim, nesse momento cheio de contradições ali, que por volta de 92, 93, vai se pensar ali a lei do audiovisual, né? Depois também seria poder de discussão da lei do ANEI, no qual uma parceria público-privada, né, de reinvestimento no setor cultural, via dedução fiscal, né, enfim, pelas várias formas, né, previstas em lei. É nesse momento que o cinema, então, inicia uma retomada, porque ficou uma lacuna de muitos anos ali, da metade para o final dos anos 80, praticamente sem produção de longas metragens, né, no Brasil. Então é nos anos 90 que há uma retomada, né, de produção cinematográfica no Brasil, com os governos, né, de Fernando Henrique Cardoso, os dois governos. Essa retomada vai se solidificando, né, numa produção considerável de muitos filmes, e é nesse cenário, né, que, assim, chegando aí no início dos anos 2000, a gente vai ter então uma produção maior de filmes e vai ter também, vamos dizer assim, já coisas acenando para uma superprodução, ou para aquilo que a Lúcia Najib vai chamar de um cinema transnacional, né? Um cinema já que consegue ter maior financiamento para suas produções, e que a contrapartida disso é ficar bastante próximo também do cinema comercial hollywoodiano, né? Então a incorporação de muitas técnicas, né, vindas do cinema hollywoodiano, o que obviamente não vai acontecer só no Brasil, mas vai acontecer nos vários cinemas, né, mundo afora, construindo essa ideia aqui de um cinema transnacional, né? E é justamente nesse contexto que a Ivana Bentes vai tentar fazer uma crítica, né, do que significa também essa apropriação, né, de vários expedientes, ou pensar de gêneros como o thriller policial, né, da estética de videoclipe que está no próprio Cidade de Deus, né, e fazer uma reflexão que é de ordem política, né, também ética sobre essas imagens. Né. Quer dizer, em que medida essa apropriação de fato está apontando para uma crítica social relevante, né, sobre as estruturas de classe no Brasil, sobre o que é a realidade brasileira, ou em que medida alguns estereótipos seguem sendo reforçados, né? E a gente está vendo, ao invés de ver, por exemplo, as causas da violência, estamos vendo, muitas vezes, um espetáculo, uma espetacularização dessa violência. Né? Então, isso é só um preâmbulo, assim, acho que sobre as questões que estão colocadas, né, nesse texto. Eu imagino também, né, Paulo, que os colegas, as colegas também tiveram acesso a esse texto, né? Sim. E a gente pode também depois conversar sobre isso. Eu tenho ainda aqui mais alguns slides e talvez fazer uma rápida incursão aí por aspectos mais históricos do cinema brasileiro. E depois acho que a gente pode manter uma conversa sobre esses pontos que eu pretendo levantar. Tá bom assim, Paulo? Você é que manda. Tá ótimo. Quem disse? Na verdade, é você que manda. Aqui nós fizemos um esforço nessas apresentações que antecederam a sua também, né? Para que os colegas, todos os que tivessem de alguma forma interessados naquilo que o Interartes discute, nas questões que o Interartes está preocupado em levantar, não somente no cenário da FALE, né, que agora nós nos chamamos FALE agora, Valmir, nós não chamamos FACALE mais, né? Agora no cenário da FALE, né, mas também no de Campo Grande, junto com o Ramiro, junto com você, que é um desejo muito grande de ver as questões da relação entre as artes, da literatura com o cinema, ser discutida no ambiente da universidade de uma maneira que nós somos capazes de discutir.
Afinal de contas, a gente tem um trabalho nessa direção, né? E às vezes a universidade, por ela ser um ambiente bastante sofisticado, né? Ele acaba não alcançando talvez uma das coisas que o Glauber Rocha também enfrentou, né? A necessidade de discutir as questões prementes de um Brasil que é esfaimado, né? Que passa pelo problema da fome, né? Essas questões, quando elas vão adquirindo, vamos dizer assim, amplitude teórica, né? Elas vão se distanciando das pessoas que mais se interessam saber daquilo que nós estamos discutindo, que são a população, são as pessoas, né? Então o Interartes, ele tem esse sonho, essa pretensão também de fazer essas discussões como a que está acontecendo aqui hoje, as que a Ivana Bentes trouxe no artigo dela tão bem, né? Chegar ao maior número possível de pessoas, né? Sabendo que nosso alcance ele padece uma infinidade de desafios, né? Ele tem que enfrentar uma infinidade de desafios, né? Então, eu acredito que a discussão, essa discussão que a gente passa, ela remonta a esse ambiente aí que você descreveu tão bem, né? Quando a Ivana Bentes se propõe a escrever esse artigo, como você esclareceu, ela está dialogando com um cinema que contracenou com o cinema do Glauber Rocha, no sentido, né, esfaimado, no sentido do cinema, um cinema que quer fazer as pessoas sentirem o que é fome, né? E é muito difícil a gente fazer as pessoas sentirem, né? Existe uma coisa que eu fiquei observando ao longo do artigo que você nos indicou, né? E nós passamos por uma filmografia, sabe? A Ivana tem a capacidade de trazer filmes, né? E vai articulando a argumentação de uma maneira tão gostosa, assim, de fácil acesso, né? Que a gente fala, puxa, mas eu não vi isso nesse filme aí, né? E ela não somente viu aquilo no filme, como ela articula aquilo que ela viu no filme com a reflexão que ela quer fazer, né? Que é da estética da fome para a cosmética da fome. Foi ela que inventou esse nome, esse negócio da cosmética? É considerada a autora desse termo, que justamente ficou em primeira hora a partir desse artigo que ela publicou no Jornal do Brasil em 2003, né, chamando de Cosmética da Fome, não só Cidade de Deus, mas alguns outros filmes ali do cinema da retomada. Eu achei ela bastante corajosa, você não achou? Ela relou ali numas vacas sagradas, sabe? Que para mim, inclusive, né? Eu tenho tão assim, o filme Cidade de Deus, eu tenho ele numa conta tão grande por várias coisas, sabe? Eu acho ele maravilhoso, né? Como eu acho o Deus e o Diabo, né? Um filme maravilhoso, sabe? Mas aí, quando ela pega no Cidade de Deus, ela não está do lado dele, né? E aí eu comecei a ler e comecei a ficar do lado dela contra o Cidade de Deus. Falei, mas é verdade isso aqui, né? Isso aqui tá meio romantizado, né, e tal. E realmente, quando eu terminei de ler o artigo, né, lá para nosso primeiro encontro ainda, né, eu já estava assim, criticando o Cidade de Deus, sabe? Que é uma coisa que, sem o artigo dela, eu jamais teria condição de falar, né? Então, eu gostaria assim, que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão do título do artigo, sabe? A oposição entre esses dois elementos que parece que a gente sabe, né? Parece que a gente sabe o que é uma estética da fome e uma cosmética da fome, sabe? A gente entendeu, o título é muito claro, mas tem ali um raciocínio
que eu acredito que precisa de ser explicitado, né? Não somente para mim, mas como para a Elza, que está aqui nos visitando, para o Jorge, para a Amanda Coutinho, que faz um século que não aparece, para a Anju, né? Que está aqui assistindo a nossa fala, para que ficasse claro como esse texto ele acabou sendo um demarcador, né? Um demarcador de estéticas, vamos dizer assim. O que você tem para dizer sobre isso? Então, planejei justamente falar um pouquinho, né, dessas... Aí, se você quiser já colocar os slides, né? Fica à vontade, vamos ver. Então, justamente, porque daí os slides eu os planejei para dar conta justamente dessa apresentação. Ah, tá. A antítese que a gente tem aí seria, então, uma estética da fome e uma cosmética da fome, né? Partindo ali do manifesto glauberiano ainda, né? Um tanto tardio até no contexto do cinema novo, mas que meio que sintetizava a proposta daquela geração, né, de cineastas e daquele movimento, né, de cinema novo no Brasil. Houve muitos cinemas novos, né, pelo mundo, começando talvez por aquele que é o mais emblemático e também aquele que mais influenciou outros, né, que foi a novela vague francesa, né, dos anos 60. Então, eu tenho isso com o cinema novo também, que ele teve reverberações muito importantes, né? Sim, e depois, assim, exatamente isso também. O cinema novo brasileiro vai ser muito visto também, Vidas Secas, né? Eu vou até mostrar um slide aqui. Vidas Secas vai ser premiado em Cannes em 63. E naquele momento, os europeus começam a observar muito o cinema brasileiro, né? E aí todo esse contexto turbulento, né? De início de uma ditadura militar, né? E os caras fazendo cinema, né? Daquela forma, né? Do jeito que era possível. Então, uma estética da fome que se contraporia, né, a isso que a Ivana Bates vai falar, então, do cinema da retomada, já a partir dos anos 90. Então, ela fala de uma tendência a se abandonar, né, aqueles ideais do cinema de vanguarda, né, para se aderir muito mais a uma estética comercial, então, portanto, a uma cosmética da fome. Em linhas gerais, né, é basicamente essa antítese. Eu vou abrir aqui então os meus slides. Perfeito, então abre os slides. Então, como eu disse, você sugere alguns recortes do filme e tal. Eu vou dizer aos presentes que esses recortes eu vou passar aqui através do meu computador. Acho que todo mundo está vendo já, né? O slide do Volmir. Paulo, eu vou tentar não me delongar demais também aqui, porque se for puxar o carretel aqui também, obviamente se envolve a minha pesquisa de doutorado, né? Então, que eu estudei o Invasor, né, o filme Invasor, do Beto Brandt, e estudei de maneira comparada com o romance do Marçal Aquino, né, o romance homônimo. Então, assim, fiz uma incursão, assim, bastante, uma imersão, né, nesse estudo do cinema brasileiro. Então, vou tentar aqui dar umas pinceladas um pouco mais gerais, lembrar de alguns filmes, para situar, acho, um pouco melhor também, né, os colegas aqui, em torno dessa discussão que a Ivana Bates propõe, né, sobre o tema. Entre as, sei lá, tantas obras, né, Paulo, que a gente poderia pensar como referência, eu vou deixar aqui as 3 referências. O primeiro da Bates, né, que é o texto que Paulo disponibilizou também para vocês, né, e é o cerne da discussão hoje. Mas vou deixar também mais 2 referências aqui. Uma Utopia no Cinema Brasileiro, que é um livro maravilhoso da Lúcia Najib, né? Em que ela faz justamente essa justa medida entre análise mais sociológica e análise estética, né? Então faz essa combinação muito boa, né? Que assim, não é todo mundo que faz bem, né? Sim. Porque muitas vezes a pessoa pende demais para o sociológico, esquece da forma, né, do objeto estético. Muita gente às vezes cai um pouquinho mais numa certa análise mais formalista, mais estruturalista, e esquece que o social e o político impregnam qualquer obra, né? Qualquer obra de arte, qualquer filme, qualquer obra literária. Então, assim, a Lúcia Najib, assim como a Ivana Bates, eu acho que elas são muito felizes quando elas fazem essas conexões aí entre a arte e a sociedade, né? E deixo aqui também como referência a minha tese, né? Para quem quiser, de repente, estudar alguma coisa
além do que eu vou comentar hoje aqui também, né, vou mencionar um pouquinho o filme Invasor também, que foi o objeto, né, de estudo, está disponível no banco de teses e dissertações da UEL. Tá? Mas eu estou lembrando de algumas outras referências que eu vou mencionando aqui também. Só para vocês visualizarem, né, eu imagino que todos assistiram ao filme Vidas Secas, né, do Nelson Pereira dos Santos. Ali ao lado a gente tem ainda também mais algumas referências aí, fundamentais do cinema novo, né? 5 vezes Favela, não sei se vocês assistiram, mas basicamente são 5 curtas-metragens, né? feitos por diretores diferentes e que são conjugados numa mesma obra, né? Interessantíssimo também, ali é uma conexão muito interessante do cinema brasileiro com o neorrealismo italiano, né? Então quem quiser assistir, eu acho que está disponível, inclusive no YouTube, 5 vezes Favela, filmaço aí, tem curta-metragem brilhante do Leon Hirschman, tem um outro que é o do Olho de Gato, lembra desse, Paulo? É um menininho que mora na favela do Rio de Janeiro, e ele sai atrás junto com outros coleguinhas dele, para pegar gatos, né? E levar pro cara lá que está fazendo, né? Tá tirando o couro dos gatos, tá matando os bichinhos, tirando o couro para fazer. Não, isso eu não vi, não. Isso não é brincadeira, não, isso de fato acontecia, né? E aí Eu não vi, não. Tá registrado aqui. Repete o nome. Eu acho que é Olho de Gato. Sim. E é um dos curtas que está no conjunto da obra, né? Que é 5 vezes Favela. Eu não sei se no YouTube vocês vão encontrar só Olho de Gato, vocês vão encontrar os 5 vezes Favela. Esse é um curta do Joaquim Pedro de Andrade, né? Que é um cara que faz a ponte também entre o cinema novo e o tropicalismo, né? Sim. Que fez Macunaíma, que é um ícone também do cinema nacional. Né? A nossa maior bilheteria. Macunaíma foi nossa melhor bilheteria. Pois é. Comparando, né? Claro, com o público, né? Macunaíma. E o Glauber, né? Claro, figura de referência do cinema novo, especialmente Deus e o Diabo na Terra do Sol. Né? Se não me engano, acho que é do mesmo ano também de Vidas Secas. São filmes aí, Os Fuzis, do Rui Guerra, né? Eu poderia lembrar de muitos outros, filmes um pouco mais tardios também. A Hora e a Vez de Augusto Matraga, né? Do Roberto Santos. O próprio São Bernardo, que é mais tardio, mas tem uma conexão muito forte, é do Leon Hirschman, mas tem uma conexão muito forte ainda com o cinema novo, né? Uma série de outras obras, né? Eu orientei também um trabalho agora sobre Selva Trágica, né? Que é o filme do Roberto Faria, e é um diretor que não era muito bem quisto pelos, né, pelos cinemanovistas, assim, mas que em Selva Trágica, que é um filme que foi gravado aqui, né, na nossa fronteira aqui, já que se trata ali da questão da erva mate, né, baseado no romance famoso do Hernani Donato, é um filme que está muito próximo, né, também do cinema novo, também do início dos 60. Mas assim, o que eu queria destacar aqui, né, nesse panorama de filmes, mas é mais alguns aspectos que a Ivana Bates vai apontar sobre o que ela chama então, né, aí, obviamente, falando do conceito do Glauber Rocha, vou chamar de estética da fome, né? Como seria possível uma estética da fome, né? Como a fome poderia ser expressa? No caso dos anos 60, é óbvio, né, um conceito-chave para compreender as sociedades latino-americanas, né? Não só, mas mundo afora, a África colonizada, né? O conceito de subdesenvolvimento. Né? É um conceito que hoje não está mais na ordem do dia para nós, mas que para aquela geração dos anos 60 era um conceito fundamental. Pensar a realidade do subdesenvolvimento e pensar também as suas causas. Né? E nesse processo de reflexão crítica, né, pensem lá no ícone, né, dessa reflexão, que é o Franz Fanon, né, com os Condenados da Terra, Peles Negras, Máscaras Brancas. Né? Então, assim, a reflexão que se tinha é o seguinte, né? O subdesenvolvimento não é uma condição natural desses povos, né? A modernidade não é algo que os europeus, os norte-americanos conseguiram apenas porque teriam um nível de organização cultural
intelectual melhor do que esses outros povos, entre aspas, atrasados. A consciência do subdesenvolvimento, né, para essa geração de intelectuais que vai passar pelos anos 50, início dos anos 60, é a consciência de que o subdesenvolvimento é um projeto de dominação. O subdesenvolvimento, então, ele faz parte de uma disputa, né, imperialista entre nações desenvolvidas, que obviamente querem se apropriar de matérias-primas, né, de vários lugares do mundo, querem se apropriar de mão de obra barata, né, para abrir suas plantas de fábrica, né? E a América Latina basicamente é isso, né, na primeira metade do século XX. Então, quando essa consciência crítica ela surge, ela impõe também a necessidade de se responder a essa dominação. Então, o subdesenvolvimento não é uma condição natural, uma condição imposta. E aí, então, era preciso pensar uma lógica de guerrilha, formas de se resistir, né, a esse processo de dominação. Como você resiste a um processo de dominação? Era muito claro, né, lendo Fanon, lendo também o que foi também muito significativo na América Latina, que foi a Revolução Cubana no final dos anos 50, era a possibilidade, inclusive, de se produzir a luta armada, né? Ora, a gente não vai falar dela aqui, mas é fundamental entender que há um compromisso dos intelectuais nesses anos 60 com um tipo de posição anti-imperialista, né, com a postura anti-imperialista, que produz uma guerrilha, não uma guerrilha apenas das armas, né, mas também formas de guerrilha cultural, né? Então, o contexto dos centros populares de cultura, né, ali, com todas as contradições, mas era algo que estava posto no governo João Goulart no início dos anos 60. Tudo isso vai desembocando também, vamos dizer assim, nas condições psicológicas e culturais para que houvesse movimentos como o cinema. Então, houve movimentos, né, em outras artes, vamos pensar no teatro, né? Mas no cinema, o cinema novo ele vai, de alguma forma, catalisar todo esse contexto social mais amplo, né, que eu estou apresentando muito rapidamente aqui, para a discussão sobre a potência do filme. Em que medida um filme pode servir como denúncia da realidade social brasileira, sem recair em estereótipos já previamente, né, pensados pelo próprio colonizador, né, pelos impérios, né, pelos europeus, pelos norte-americanos. Então, observe essa grande questão para o Glauber Rocha, para o Nelson Pereira dos Santos, para o Rui Guerra, né, para o Roberto Santos, todo o Leon Hirschman, né, para esses diretores que propunham o movimento. E o que a Ivana vai sintetizar, basicamente, é que esse é um problema não apenas dos temas que os filmes vão tocar, não basta tematizar a miséria social, não basta tematizar a fome no sertão, não basta tematizar a vida degradada nas favelas brasileiras, mas é preciso pensar como fazer isso, né? Para que toda essa exibição da fome, toda essa exibição da violência e da miséria não seja a reprodução de um estereótipo já colocado, né, já marcado, demarcado pelo próprio colonizador, demarcado pelo próprio império, né? Nesse sentido, que, por exemplo, Vidas Secas então vai propor uma adaptação da obra do Graciliano Ramos, né? Vocês já assistiram, né, Vidas Secas? Vocês Sim. confirmam para mim no chat e tal. Vidas Secas deve estar disponível também no YouTube, se alguém não assistiu ainda esse filme. Vidas Secas, se você deve lembrar, começa com um carro de boi por vários minutos rangendo, né? As rodas rangendo numa estrada, com a câmera estourando bastante em contraluz, né? Pegando o sol de frente, explodindo em contraluz, e aquele ranger, né? Aquele barulho agudo, extremamente incômodo, né? daquela roda de carro de boi. O filme já começa por aí, né? Quer dizer, o que vai ser mostrado ali não é puramente a tematização da miséria, né, do sertão brasileiro, do nordeste brasileiro, né, a fome, o fenômeno, né, dos retirantes, né, que é o tema central do livro, mas o que vai ser mostrado, o que vai ser construído também ali, é uma perturbação sensorial para quem está assistindo, né? Então, a Bates vai dizer assim, né, pode-se dizer que filmes como Vida Seca, O Deus e o Diabo na Terra do Sol, né, a gente vai falar dele também, inventaram uma estética e escrita, né, do sertão.
ética da crueza e do sertão trabalhada na montagem, no corte seco, no interior da imagem do quadro, na luz estourada, né? Esse contraluz que eu falei que ocorre em muitos momentos, né? Aquela câmera na mão, assim, sempre tremendo, né? Lembra quando eles estão naquela passagem por aquele córrego seco, né? Uma parte do filme eles nessa passagem, no que córrego seco, a câmera sempre tremendo, estourando em contraluz, né? A fotografia contrastada e o uso, claro, né, da câmera na mão. Estética cinemanovista que tinha como objetivo evitar a popularização da miséria e que colocava uma questão fundamental. Como criar uma estética, uma ética e uma estética para essas imagens de dor e revolta. De maneira lapidar, né, no Manifesto Estética da Fome, de 1965, Glauber Rocha vai dizer, né, ele era muito bom de frase, né, o Glauber vai dizer, a violência é a mais nobre manifestação cultural da fome. Se a violência, então, é a resposta a ser dada pelo colonizado, né, por aquele que está sofrendo, né, a dominação imperialista, ela se dá na guerrilha, né, se dá com as armas, potencialmente com as armas, mas ela deve se dar também no plano estético, no plano da cultura. Então aqui não um discurso, vamos pensar uma discursividade melodramática no cinema, né, no qual a gente tematizasse a fome, tematizasse a miséria. Mas tudo isso fosse caminhar, né, para uma certa vivência catártica, né, uma certa catarse do espectador ao modo tradicional, que Glauber se pergunta em que medida isso contribuiria, de fato, para que nós, enquanto sujeitos, né, assujeitados pelo subdesenvolvimento, pudéssemos, de fato, mostrar quem nós somos. Nós não seríamos apenas mais um estereótipo, né, exótico, na visão daqueles que estão no mundo dito desenvolvido, né, nas sociedades avançadas. Então, o que o Glauber vai propor é também uma forma de violência, né, o uso da violência, não na luta armada, mas o uso da violência como uma questão de percepção, né, como uma questão de construção estética. Nelson Pereira dos Santos, de alguma forma, né, é o primeiro notável a fazer isso, né, vai ser premiado, reconhecido também, e que obviamente vai trabalhar com essa perspectiva de criar incômodos, né, no espectador do início ao fim. Deus e o Diabo na Terra do Sol, né, não vou falar muito sobre esse, já me deu um pouco mais vidas secas, assim, mas Deus e o Diabo na Terra do Sol é ainda mais lírico, né? Quer dizer, o fio da meada, né? Narrativa, aquela coisa que nos prende muito, né? A uma certa carga dramática que a gente tem mais em Vidas Secas, por exemplo. Deus e o Diabo na Terra do Sol a gente nem tem tanto, a gente tem uma poética das imagens, e essas imagens são extremamente violentas, né? São extremamente sujas, são extremamente elas são pouco adequadas, né, aquele modelo, né, de cinema clássico que ainda predominava no mundo desenvolvido. Mas é uma apropriação, claro, né, de algumas coisas que a própria Novelli Vague estava fazendo, o uso radical da câmera na mão, especialmente. Né. Deve lembrar que o lema do Glauber, quando ele diz uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, é câmera na mão mesmo, né, que era basicamente o uso ali daquelas novas câmeras, né, de bitolas de 18mm, depois de 16mm, depois de 8mm, da Super 8, né, que vem ali no começo dos anos 60, que eram câmeras que já podiam ser compradas pela classe média, né, não pelas camadas populares como hoje, né, que a gente pode ter, eles que está embaixo, um celular bom pode fazer algumas coisas, mas essas câmeras elas estavam à mão, né, dessa classe média brasileira, né. E era possível, você tendo uma boa ideia na cabeça, você fazer um filme só com essas câmeras, né? Sem precisar daquelas câmeras pesadas, né? Daquelas estruturas de carrinho, né? De estúdios, né? Inclusive tradicionais. Então, assim, abria-se no Brasil a possibilidade, né? Da utilização também desses dispositivos técnicos muito atreladas ao que os italianos já haviam feito, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, que é o fenômeno chamado neorrealismo italiano, e também as experiências vanguardistas, né, poéticas, né, do uso da linguagem do cinema feito pela Nouvelle Vague francesa no início dos anos 60. O Glauber, Nelson Pereira dos Santos estão
fazendo, então, é um cinema que não necessariamente ele cria apenas a partir de si. Então não há essa coisa do cinema brasileiro hoje originalíssimo, não, ele está se apropriando também de coisas, né, que o cinema europeu já vinha desenvolvendo, mas está se apropriando de uma forma muito crítica, de uma forma muito próxima daquela deglutição necessária que o Oswald de Andrade propunha, né, sobre a antropofagia necessária, né, canibalizar o outro, né, se apropriar criticamente, né, se fortalecer com aquilo do outro, mas mostrar sua própria cara. Né? Então, era basicamente isso, né? O cinema novo se propõe por movimento, e é basicamente isso que a gente vai ver realizado nesses filmes. Né? Só para ficar mais um pouquinho no texto da Ivana, né? Ela vai então dizer que as questões que envolviam, né, especialmente a representação desse imaginário da miséria, da violência, esse imaginário do subdesenvolvimento brasileiro, esse imaginário estava bastante solidificado em duas imagens centrais. Né? De um lado, o sertão, de outro, a favela. As periferias, né, das grandes cidades brasileiras, e o sertão, especialmente o sertão nordestino, né? Ainda que já houvesse filmes como o próprio Selva Trágica, que falava de um outro sertão, né, que é um sertão nosso, que é o sertão de Mato Grosso, na época, né, fronteira com o Paraguai. Né? Mas, assim, o foco, né, era basicamente o cinema que tentasse então, trazer esse imaginário sobre o sertão e a favela para a representação cinematográfica. Né? A Ivana pondera o seguinte, né, se colocava, então, duas questões, né? E aí ela já está fazendo um processo de comparação entre a estética da fome e a cosmética da fome, que estaria, então, nos filmes mais contemporâneos, né? Os filmes dos anos 90, ali, início de 2000. A questão ética que se coloca seria como mostrar o sofrimento, como representar os territórios de pobreza, dos deserdados, dos excluídos, sem cair no folclore, no paternalismo ou no humanismo conformista e piegas. Qual que é a questão estética? Como criar um novo modo de expressão, compreensão e representação dos fenômenos ligados aos territórios da pobreza, do sertão e da favela, dos seus personagens dramas? Como levar esteticamente o espectador a compreender e experimentar a radicalidade da fome, dos efeitos da pobreza e da exclusão dentro ou fora da América Latina? São questões complementares e Glauber dá uma resposta política, ética e estética possível no momento, né, nos anos 60, através de uma estética da violência, onde é necessário violentar a percepção, o que não se trata de espetacularizar a violência, é violentar a percepção do espectador, os sentidos e o pensamento do espectador, para destruir os clichês sobre a miséria. Clichês que são sociológicos, políticos, também comportamentais. Né? Saindo, então, né, desse movimento que foi o cinema novo e que vai se desdobrar das mais diversas formas em outros movimentos que vão entrar pelos anos 70, né? Citar basicamente o cinema marginal, né? A gente pode pensar também na Boca do Lixo, né, que é um fenômeno marginal em relação ao cinema comercial. Então, assim, tem muitas coisas que a gente poderia pensar também sobre isso, né? Mas já chegando nos anos 90, para a gente se ver mais nesse contraste entre a estética e a cosmética da fome que a Ivana trata no texto, ela vai dizer basicamente o seguinte, ó, o sertão e a favela continuam como, vamos dizer assim, lugares, né, fundamentais para a representação do cinema brasileiro, né, contemporâneo, leia-se o cinema dos anos 90, início de 2000. Só que agora o que está acontecendo é que aquela radicalidade, né, aquela estética da violência, que passava por não construir narrativas fáceis para o espectador, e mais do que isso também, violentar a percepção do espectador, né, gerar incômodo em quem está assistindo essas imagens. Quer dizer, não é possível assistir Vidas Secas e assistir, sei lá, Terra em Transe comendo pipoca, né? Ou pensar dessa forma. Assim.
O que está acontecendo agora, diz a Ivana, é justamente o movimento contrário. Então, a representação, né, temática pode até ser a mesma, né? Pode estar falando do processo de exclusão social no Brasil, das diversas formas de violência, a fome também como uma forma de violência, né? No sertão. A gente pode falar da violência nas favelas, de crianças que são desde cedo, né, levadas a entrar no mundo do crime, a pegar em armas, né, a morrer. Né? Isso é, obviamente, muito central em Cidade de Deus, né, tanto no romance quanto no filme. Mas o fato, né, para Ivana Bates, é que algo mudou. Essa representação do sertão, agora que a gente vai ter em filmes, né, inclusive bastante premiados, né, se não me engano, aqui o Central do Brasil concorreu ao Oscar, né, em 98, do Walter Salles. Por mais que a gente possa ver, por exemplo, Central do Brasil como um bom filme, né, eu acho que seria muito injusto, né, dizer que não é um bom filme, é um bom filme, né, em boa medida assim, bastante marcado por uma certa jornada da protagonista, uma certa tomada de consciência, uma recuperação, né, vamos dizer assim, das emoções. Né. É muito interessante que essa jornada da personagem Dora, acho que todo mundo que assistiu Central do Brasil, né, vocês devem lembrar desse filme, aquela personagem mesquinha, né, que ganhava a vida ali, então, escrevendo cartas na Central do Brasil, pessoas que eram analfabetas e queriam deixar uma mensagem, ela fazia esse trabalho, extremamente mesquinho, e chegou a pensar na possibilidade de sequestrar uma criança, né? De vender uma criança. Né? Essa personagem, né, que vive então esse ambiente degradado, que seria ali o ambiente urbano, a central do Brasil, essa personagem conheceu o menino Josué, né, e entrar nessa jornada, né, de tentar, aos poucos ela vai de alguma forma recuperando a empatia pelo outro, né, vai desenvolvendo algum afeto ali, que é quase um afeto de mãe para com o filho, né, justamente ao voltar para o sertão, né, para tentar ajudar o menino a encontrar a sua família, que ela vai então quase que é como se o espaço, né, do sertão fosse essa fonte ainda, né, esse resguardo de alguns aspectos ainda de uma vivência comunitária, de uma vivência de sentimentos, né, vinculados à empatia pelo outro, à fraternidade. E ela vai descobrir, então, né, afetos familiares, né? O sertão é como se fosse o imaginário, né? Daí, portanto, esse imaginário romântico, no qual a personagem, então, passa por uma espécie de redenção. Né? Ela volta para o espaço do sertão, mesmo com as agruras, mesmo com toda a miséria que existe lá, é ainda superior do ponto de vista moral, do ponto de vista dos sentimentos, àquele ambiente degradado que é o ambiente urbano. Então percebe, nessa chave que a Ivana Bates está dizendo o seguinte, ó, que a história que nos está sendo contada aqui é de um sertão romantizado. Né? Mas isso não está só no tema, não está só na narrativa, isso está também na forma do filme. Né? Então, em Central do Brasil, a gente vai ter então uma câmera que, né, surfa sobre a realidade, né? Como está lá em Abril Despedaçado, por exemplo, né? Mais ou menos dessa época. Essa câmera ela já não faz mais questão de, sabe, incomodar a percepção do espectador. Ao contrário, é uma câmera que acalma, é uma câmera que nos induz a ficar preso ao conteúdo sentimental da mensagem fílmica, né, da narrativa, e para que a gente caia mesmo, né, nessa ilusão de transparência. A forma não é opaca, ela não nos afeta diretamente. Ela nos afeta inconscientemente, é claro. Mas a gente está vendo só a história que está sendo contada, a gente não está percebendo como os recursos filmes podem nos afetar ou muito menos nos incomodar. Né? Então essa câmera que surfa, essa câmera que mostra um sertão romântico, de alguma forma é a tônica também de outras representações do sertão, né? Em filmes que a Ivana vai citar tá no texto, como Guerra de Canudos, né? Do Sérgio Rezende, de 97, e O Baile Perfumado, né? Do Lírio Ferreira. Eu não estou conseguindo ver aqui, porque pegou bem a mensagem em cima, mas enfim, também no final dos anos 90. Né? Então essa é a representação do sertão romantizado. E aí ela avança em reflexão, ela vai falar de alguns documentários também, né, que vão
tratar então das periferias brasileiras, né, das favelas, e por fim ela vai falar sobre o Cidade de Deus, né, do Fernando Meirelles e da Kátia Lund, que obviamente, né, um filme que teve um reconhecimento internacional muito grande, né, e assim como o Paulo, né, eu também gosto do filme, eu também gosto do filme, acho assim, do ponto de vista, inclusive formal, né? É um filme extremamente criativo, há uma apropriação muito criativa de recursos, né? De filmagem, de montagem, várias estéticas colocadas assim junto, né? Dentro da construção do filme. Mas aí há essa questão política e ética de fundo, né? Que é onde a Ivana vai fazer um questionamento, né? E como o Paulo já bem disse, né? Poxa, questionamento bastante corajoso, porque o filme era quase uma unanimidade na época, né? Um dos primeiros, assim, que eu lembro que defendeu muito o filme foi o Roberto Schwarz, né? Que via em Cidade de Deus, assim como no romance do Paulo Lins, duas obras assim que expressavam de maneira moderna, né? Muito atual, dentro das próprias possibilidades do cinema contemporâneo, o que era a degradação da realidade brasileira nas periferias. Né? Então, assim, teve outros também, eu lembro do Joanir Ventura, né, que também elogiou muito, né, Cidade de Deus, e o Joanir tinha escrito já uma obra antiga importante sobre o Rio de Janeiro, né, Cidade Partida. E a Ivana pega a contramão disso, fala, ó, vocês estão elogiando, o meu filme tem seus méritos, mas vamos observar aqui algumas questões políticas e éticas também que esse filme está produzindo. E aí ela vai radicalizar, né? Eu pensar no conceito radicalizado, eu diria que parte também de uma contradição, né? De uma cisão entre o que seria um momento do cinema brasileiro em que se buscava, então, uma estética da fome, né? Como se pensar a representação da fome, um momento, então, que se assume, deixando de lado esse vanguardismo, né? Essa busca pela pesquisa estética que pudesse representar a condição subdesenvolvida e a própria fome, isso é deixado de lado para que esse novo cinema, esse cinema da retomada, então, produza uma cosmética da fome. Né? Uma representação, então, já bastante maquiada, né? Já bastante, vamos pensar assim, a partir da imagem, né? Já bastante afastada também em relação àquela potência do cinema novo anterior. Né? Bom, então, a Banks vai sintetizar isso em algumas frases do texto, né? Algumas delas bastante fortes, como essa aqui. Cidade de Deus seria um espetáculo consumível dos pobres se matando entre si. Bastante forte, né? Eu digo Muito que assim, forte. Um tanto taxativo, né? Mas se a gente perceber, né? E a força vem da verdade do que ela diz, né? Porque posteriormente ela vai fazer uma relação assim, mostrar como que a violência da favela ela torna invisível o combustível dessa violência, né? Que é, na verdade, o entorno da favela. A Ivana vai colocar... Eu adorei esse negócio, né? Porque a gente fica tão focado ali naquela violência que está acontecendo ali dentro da favela que a gente não se pergunta qual é o combustível daquilo, onde que estaria, vamos dizer assim, a raiz desse movimento violento, né? A gente fica meio... obrigado, Roseli. A gente fica meio envolvido, vamos dizer assim, né? Pela história, e as imagens são muito hipnóticas, né? Como eu imagino que você vai abrir espaço aí para a gente mostrar um videozinho que a gente preparou, né? É muito bonito. Mas eu só queria te interromper porque eu gostei muito dessa virada, né? E não consegui ficar quieto. Mas continue aí. Fica à vontade aqui. Continue aí, meu querido. Agora que você achar importante entrar na discussão aqui, acrescentar algumas coisas, né? Fica à vontade, aqui é bem mesmo, né? A gente mantém o bate-papo aqui, né? Com certeza. E eu separei duas cenas, né? Então eu separei uma cena de Cidade de Deus e uma cena do filme O Invasor. Eu acho que eu vou fechar a apresentação de slides aqui, vou só mostrar mais dois slides aqui, e depois a gente assiste
há uma cena do Cidade de Deus, se a gente volta então a refletir, né, sobre frases tão pesadas como essa que está dizendo aqui, né? Sim. E aí, mas eu quero ainda falar de pelo menos mais esse filme, que foi meu objeto de trabalho também, né? Acho que já tem um certo distanciamento, desde que eu finalizei essa tese. Então, assim, obviamente, eu adorava muito esse filme, gostava muito também do romance do Marçal Aquino, né? Foi muito interessante, porque é um processo de adaptação, não sei se você sabe, Paulo, mas assim, um pouco diferente, né? As avessas, né? Eu sei. Porque o Marçal, ele teve a ideia da história, né? Então, quem pensou o argumento, né, do filme, assim, mas era pro romance. Era pro romance. Eu estava começando, mas não via muito jeito, sabe, de fazer deslanchar aquela história. E aí o Beto Brandt, que era muito amigo, o diretor, né, Beto Brandt, paulista, inclusive meio que um pezinho aqui no Mato Grosso do Sul, né, a gente passou um tempo aqui em Bela Vista. Ah, é? Pois é, tem parentes ali. E o Beto Brandt, muito amigo do Marçal Aquino, ele gostou muito do argumento, porque basicamente o argumento tanto do romance quanto do filme são dois sócios de uma empreiteira que querem se livrar de um terceiro sócio, né, que é um sócio que tem mais poder na companhia, e aí eles vão à periferia para contratar um matador de aluguel, né? Quem conhece a literatura do Marçal de Aquino sabe que é um dos personagens assim, mais recorrentes na literatura dele. Eles vão contratar um matador de aluguel na periferia, e esse matador de aluguel vai lá, executa o crime, mata o sócio principal da empresa. Os dois ficam, então, né, com o controle ali da empreiteira. Só que o detalhe é que o matador ele não quer mais ficar ali, sabe, assim. Ele foi ao centro, ele gostou daquilo, ele quer ficar ali. Ele não quer mais ficar só escondido. Então começa meio que a chantagear os dois sócios para conseguir favores para ele. E aos poucos ele vai meio que se enfiando no cotidiano, né, da empresa, ali, da empreiteira, e vai criando aquela situação super tensa, né? Depois ele acaba se envolvendo, inclusive. Quem faz o matador de aluguel é o Paulo Miklos. Paulo Miklos, vocalista. Tem um assunto. Vocalista, né? Então, que pena, né? E depois, eu encontrei com o Marçal aqui em São Paulo, a gente teve uma conversa sobre esse filme. Olha que legal. Eu gostei demais da conta dessa, principalmente porque houve essa inversão que você está citando aí, né? Ele pensou o argumento, depois ele parou o romance, depois o Beto Brandt vai, fala, eu quero filmar e tal. E aí, depois de filmar, que ele acaba de escrever o romance. É como se o filme tivesse sugerido uma finalização para o romance. Sabe? O romance, ele é finalizado, ele começa antes do filme, mas ele é finalizado depois do filme, né? Acho que é isso que você está falando, né? Ele é finalizado depois. Quando sai o romance, aí o filme também já adquiriu um certo... Não teve, obviamente, o mesmo destaque que Cidade de Deus, né? O filme foi lançado no final de 2001. Mas, assim, o filme teve uma repercussão crítica muito positiva. Foi assim, muito positiva. Muito bem avaliado. Que fez o romance... Aí, quando o romance sai, ele sai com uma dupla capa. Né? Exatamente. Uma capa sobre bota com a capa do filme. Com a capa do filme. E ele falou assim, não, eu comecei isso daí, e depois o Beto queria fazer outro filme, mas eu não vou fazer isso mais, não. Ele falou que, segundo ele, foi muito tortuosa essa produção aí, e ele não queria fazer mais, né? Eu falei, cara, mas e o Sabotagem? Pai, o Sabotagem mudou por completo esse filme, né? Porque o Paulo Miklos, eu fiquei pensando assim, como que o Paulo Miklos alcançou aquela linguagem, aquela performance, né? Aí eu ficava pensando aqui, né? O Paulo Miklos, né? Classe média alta paulistana, né? Como que ele sabe, né? Na verdade, o Paulo Miklos foi treinado pelo Sabotagem. Que o Paulo Miklos fazia aquela apresentação, aí o Sabotagem falava, não é assim que a gente fala, não. Aí ia treinar o Paulo Miklos para como é que se falava aquilo lá na quebrada, sabe? Então foi muito interessante porque o processo criativo do filme, né, ele recebeu aportes muito assim, de muita natureza, de várias frentes, né?
vários contributos vieram de muitas mãos, né? Eu adorei esse filme também, eu gostei demais da conta dele. O Rogério daqui, o Rogério que foi diretor nosso também, adora esse filme, escreveu sobre ele numa revista, explorando a questão ele entendeu como sendo uma fábula dos três porquinhos, né? O lobo mau vai tentar invadir os três porquinhos, a casa e tal, ele tenta várias vezes. Então, na verdade, quem seria o invasor? É a pergunta do Rogério, né? A gente fica pensando, ela aparece, né, numa cena do filme. A gente fica pensando que o invasor é o Paulo Miklos no lugar da onde estão lá a empresa, né, de engenharia, mas na verdade os primeiros invasores são esses aí que estão na tela, né? São eles que vão lá na quebrada, invadir o espaço da quebrada e comprar o serviço do matador de aluguel, né? Então fica meio sem saber direito quem que é o invasor. Eu adorei esse filme, gostei muito dele. Depois também manda por gentileza, Paulo, esse texto aí do Rogério, eu quero dar uma olhada. Sim. Então, e aí eu fiz esse estudo, inclusive eu estudei as diferenças também do que era o roteiro original, né, escrito ali a várias mãos, né, mas que tinha o personagem central era o Marçal Aquino, escrito no roteiro. Mas o resultado final que é completamente diferente, né? Sim. Era o próprio modo de fazer cinema, né, do Beto Brant, aquela ideia assim de que ele não tem muito essa coisa do cinema de autor, sabe? Ser um cara que pensa tudo, que tudo parte por ele, mas ele deixa a equipe muito solta para fazer intervenções, né? E aí o Sabotagem tinha sido pensado para fazer uma cena ali no qual o Anísio, que seria o Paulo Miklos, né, matador de aluguel, vai levar um chapa lá, um rapper, né, lá para pedir um patrocínio para o cara. Né? Dentre as chantagens, ele quer pegar dinheiro dos dois sócios que vocês estão vendo aí na tela, né? Para poder bancar o disco, né? Sim. De um rapper que é feito pelo Sabotagem no filme. O Sabotagem tomou conta, né? Tomou conta, velho. Tomou conta. O Sabotagem tomou conta da cena. Tá com o Paulo Miklos, né? Os dois são músicos aqui, e aí o Paulo Miklos e o Beto conversam. Como é que você falaria isso, Sabotagem? Como seria? Reconstruiu completamente. Um trechinho, essa cena inicial do Invasor, se a gente conseguir mostrar aqui. Vocês vão ver o que é a fala do Paulo Miklos, né? Vivendo aí o matador de aluguel. Vocês vão ver que a gente não está vendo ele, ao contrário, nosso olhar está identificado com ele. A gente está olhando os dois sócios aí de frente, né? Que são o Giba e o Ivan. E a gente vai perceber que há muitas expressões, né? Todo um linguajar, todo um estilo de falar que certamente só alguém, né, que vive, né, no ambiente da periferia poderia, né, no seu local de fala, produzir esse discurso. Mas, enfim, eu estou citando aqui, então, o Invasor. A gente vai ver um trecho inicial, né, as cenas iniciais do filme, esse Tester. E aí só fecha aqui a minha reflexão falando de um outro filme, que esse seria posterior um pouquinho ao cinema da retomada, né, em filme lá de 2007, né, do José Padilha, conhecido de todo e qualquer brasileiro, né, que é uma Tropa de Elite, também com hiper mega sucesso de bilheteria. Né. Tropa de Elite, em boa medida, parecia pressagiar muito, talvez, do que a gente vivencia hoje como afetos políticos que têm circulado na sociedade brasileira de uma maneira radicalizada, sabe? Por que eu estou dizendo isso? Porque a figura do Capitão Nascimento e aquele discurso do Capitão Nascimento, né? O discurso, então, do policial que precisa garantir a lei e a ordem e que precisa restabelecer, né, vamos dizer assim, um horizonte moral para a sociedade, inclusive utilizando da violência até da tortura. Esse tipo de discurso talvez já estivesse mais entranhado na sociedade brasileira do que a gente imaginasse, né, Paulo? Nesse sentido, talvez as nossas experiências, que, valha-nos Deus, está finalizando, né? Ela foi extremamente didática, né? Uhum. Essa experiência de 4 anos desse governo aí, ela foi extremamente didática no sentido de que mostrou que a gente padece, né, chagas que nós teimávamos em esconder aí nesse tempo glamourizado de governo de esquerda, né?
eu acho, entende? Glamourizada. Então, foram 4 anos didáticos, né? Pela violência, por tudo isso aí, né? Uma coisa interessante aí sobre o Tropa de Elite que eu estou me lembrando agora, né? É que eu tenho amigos policiais, né? Lá da minha antiga cidade. Eu tinha muitos amigos. E o Wagner Moura fala isso também numa das muitas entrevistas que ele deu, que o Capitão Nascimento era para ser entendido como uma paródia, né? Como algo caricato, né? Mas que ele não foi entendido assim. Os meus amigos policiais, eles decoraram as falas do Capitão Nascimento. Eles assistiram esse filme 200 vezes e eles sabiam de cor o que ele dizia e eles se arrepiavam quando ele dizia. Entende? O que era para ser interpretado como algo caricato acabou sendo entendido como uma mensagem que legitimava aquele tipo de atitude, né? E é uma situação bem difícil que a arte, do ponto de vista estético, nos revela, né? Ela pode ser capturada por outro discurso, e olha aí, se a gente não tiver juízo, ela de certa forma, é subvertida por completo, né? E é justamente por isso que eu até escolhi fechar esse primeiro momento assim da reflexão, mostrando aqui rapidamente eu só vou mostrar esses fotogramas aqui mesmo, né, só para vocês. Isso está também na minha tese de doutorado, porque eu vinha fazendo na tese, nesse capítulo específico, uma reflexão sobre o uso da câmera na mão e as possibilidades, como a câmera na mão pode gerar incômodo no espectador e manter essa postura ativa, crítica do espectador diante daquilo que ele vê. Porque a câmera na mão, como ela não é uma câmera que surfa sobre a realidade, não é uma steadicam, não é nada disso, ela é uma câmera que, sabe, está trepidando, assim, sabe? Então, assim, ela força o espectador a perceber, né, esse incômodo dessa câmera que se mostra, né? Muitas vezes, inclusive, utilizada para criar uma conexão, como no filme do Invasor, com o próprio olhar do espectador, né? Esse olhar mais subjetivo da câmera. Ora, no Tropa de Elite, esse é um ponto, né, só para fechar essa discussão, como que às vezes a gente não pode olhar para um filme só do ponto de vista dos temas, né, e da história que está sendo contada, mas é como a história está sendo contada. Em Tropa de Elite a gente tem o uso da câmera da mão muito recorrente desde o início. Então, assim, ele é um filme que ele é feito para perturbar o espectador, sabe? Ele é um filme feito para incomodar. Tem cenas, acho que até a Ivana menciona, em que a Tropa de Elite está fazendo incursões nas favelas do Rio de Janeiro e há tiroteios. Os tiroteios estão sendo registrados né, pela câmera na mão. A câmera na mão muitas vezes está identificada com o olhar do próprio Capitão Nascimento, que é o protagonista, depois do Matias também. E a câmera na mão está mostrando, assim, sabe, de maneira muito tensa, a violência extremada ali, de gente caindo no chão, o policial chegando e matando, e o contrário também, né, as cenas de tortura, como aquela do saco na cabeça, você deve lembrar, o uso da câmera na mão. Mas a questão que era importante, né, para mim, naquele momento, perguntar na tese, era em que medida a câmera na mão também já não era um recurso bastante, entre aspas, domesticado pelo cinema comercial, pelo thriller de suspense, pelos filmes de aventura, e como isso poderia ser talvez interessante para a gente entender por que o filme Tropa de Elite foi entendido ao contrário do que o diretor e, né, o próprio ator, Wagner Moura, esperava que o filme produzisse. As cenas em que a câmera está na tensão da câmera da mão, espirra até sangue na câmera, né? E esse momento crucial aqui, vocês devem lembrar, é aquele momento quase que meio de um rito de passagem, né, do Matias, que vai meio que sendo colocado para ser o sucessor, né, do Capitão Nascimento. São uma sequência de cenas violentas, e aí tem o bandido, tá caindo no chão já, e o bandido acho que pede pro Matias não atirar na cara. Vocês lembram disso? Lembro. Não atira na cara, não. Violência, vai estragar o enterro. E aí, ao contrário, o Matias mira bem, né, no rosto, né, do bandido caído. E a câmera, olha como que a câmera está mostrando nesse momento, né?
A câmera está pegando de frente, né, o Matias, né, meio que em contraplongé, de baixo para cima, então a figura dele cresce na cena, né? É também esse movimento tenso, a câmera na mão, vai se aproximando, tem um zoom que vai sendo colocado no Matias, um zoom na arma, né? Observe que a última figura aqui é um zoom que é dado na arma do policial. No fim das contas, olha só, o que o Padilha estava fazendo, né? Ele estava colocando o policial para dar um tiro, não apenas no bandido caído, né, já prestes a morrer, mas para dar um tiro diretamente na cara do espectador. Né? A ideia do Padilha era que toda aquela violência, né, que se apresenta como única via possível de resolução de conflitos é a violência policial numa sociedade caótica como o Brasil, então, portanto, a noção de segurança, de ordem, de força, né, ela tem que ser central nessa sociedade, é isso que o discurso do Capitão Nascimento enuncia, era para a imagem mostrar o contrário, era para chegar num ponto que o espectador pensasse o seguinte, olha, essa violência que parece ser justa, no fim das contas, ela se volta contra nós todos. Né? É uma violência, assim, aquela leitura meio da Hannah Arendt, assim, sabe? Quanto mais violência numa sociedade, quanto mais você acha que vai combater a violência, com mais violência, seja do Estado, seja de outras forças, mais isso vai ter que engolar mais. Essa mensagem não foi passada pela forma do filme. Porque mesmo recebendo, né, com a câmera na mão, esse tiro no rosto, né, porque o tiro também está sendo dado na cara do espectador, o espectador não se incomodou ou não vivenciou, vamos dizer assim, um incômodo suficiente para tensionar esse discurso que era anunciado pelo Capitão Nascimento. Lindo, o Capitão Nascimento vira uma espécie de herói nacional. Então, observe, né, quer dizer, uma estratégia formal do filme acabou referendando, né, por mais que de início ela pudesse apontar para um uso bastante sofisticado e bastante potente, né, dos recursos de filmagem, resultou no contrário. Então, acho que Tropa de Elite, né, por estar tão perto da sociedade brasileira nossa hoje, né, assim como esses outros filmes, colocam essas questões estéticas, né, no centro do debate para nós. Né? A análise do objeto fílmico não é simples, né? Não basta referendar um filme porque ele toca em questões sociais ou tematiza a miséria, mas é todo um estudo da forma, né, junto com o conteúdo. Bom, acho que de apresentação, né, acho que eu falei até bastante aí, olhando aqui no tempo, caramba, a ideia não era falar tudo isso. Mas fica à vontade. Mas foi tranquilo demais e a gente ficar tempo pode continuar. Então a gente vai abrir para questões, eu gostaria muito que todos participassem, né, com as questões, que o assunto é muito interessante. O Volmir fez uma explanação muito didática, muito interessante, como, aliás, a Ivana Banks também, no seu artigo, alcançou uma comunicação muito nítida, muito clara. Eu fiquei gostando muito desse artigo dela. Eu queria saber se esse negócio da cosmética da fome tinha sido uma invenção dela, porque eu achei muito apropriado o termo que ela encontrou, né? Ela ficou meio poético, porque tem uma rima interna, né? Estética, cosmética, ficou meio rimando, né? Mas no fundo também me interessa uma discussão assim, na qual a gente sempre cai, né, o Volmir, que os filmes brasileiros que estão fazendo essa cosmetização da fome, né, do jeito que a Ivana Bentes coloca, eu também associo esse processo que eles se valem de um didatismo, como se tivesse que explicar para as pessoas algum pressuposto político que elas, na verdade, deveriam deglutir, integralizar e assumir esteticamente, né? Então, parece que esses filmes puxaram para si a tarefa de explicar, de didatizar, de alguma forma, a violência sofrida pelos pobres. E é nesse momento que se perde uma coisa que era muito celebrada no Glauber Rocha, que é o da estética da fome, né? Então parece que essa didatização, que às vezes é cobrada por uma pessoa menos avisada, quando a senhora de um filme, né, quando ela se aproxima de um filme,
ela tem, entendida teoricamente, ela é um mal, porque a obra ela deveria ser capaz, deve ser capaz, né, de expressar, de transmitir aquilo que ela quer transmitir e redizer isso ou facilitar isso de alguma forma para uma plateia, me parece ser um caminho perigoso, porque isso, de certa maneira, ele cerceia a criatividade de quem está ali operando ou criando, sabe? Eu penso assim, essa didatização cerceia essa criatividade, porque ele se vê na obrigação de explicar para o espectador o que está se passando, né? E, ao mesmo tempo, o senão que o Glauber Rocha enfrenta lá no cinema novo, que eu acho que não deixou de ser novo, né? É a questão da vamos dizer assim, da linguagem. Hã? Da comunicação. Da linguagem não ter alcançado quem precisava de alcançar. Não é? Que é um filme feito para as pessoas pobres se indignarem com a própria pobreza, para os ricos se indignarem com a situação toda disso, para a classe média tomar consciência da situação do país, né? E por conta dessa, vamos dizer, estetização, né, sensível do problema, ela acabou ficando distante de quem mais interessava, né? Há esse senão, né? Eu tô me lembrando aqui, não sei se você assistiu. Você assiste Choque de Cultura? Qual? Choque de Cultura? Não, Paulo, não é um filme, é um sketch formado por 3 rapazes que eles discutem filme. Na verdade, eles são motoristas de transporte alternativo do Rio de Janeiro, né? Um é um Sprinter, o outro é uma Kombi, o outro é não sei o quê. Mas eles são muito engraçados. Eu gosto muito deles, né? Chama-se Choque de Cultura. Tá no YouTube, assim, milhares de sketches deles, né? Eles fazem crítica sobre cinema. Eles se propõem discutir, porque eles segundo eles estão ali Então, por exemplo, eles adoram o Adam Sandler da década de 2000, sabe? Ele fala que o Adam Sandler é arte, né? E agora a gente já está com coragem de dizer que ele é arte, porque os últimos filmes dele realmente o salvaram, né? Daquele clichê que ele construiu naquelas comédias enlatadas que ele fazia antigamente, né? E tem um personagem lá, que é o Maurílio, né? Maurício, que ele fazia o transporte de atores, de cinegrafistas, e ele aprendeu a discutir cinema. E ele discute com os outros dois, mas ele tem uma linguagem extremamente refinada, né? Perto dos outros dois que não entendem nada de cinema, né? São os personagens que é muito engraçado. E aí o discurso desse cinéfilo, né? Ele é completamente satirizado, ele é completamente caricaturado naquele meio lá, né? E ninguém deixa ele falar, sabe? Ninguém deixa ele falar. Quando ele começa a falar, fala, isso aí, eu não entendi nada, Maurílio, mas não entendi nada que você falou, mas deixa pra lá. Vamos dar sequência aqui, né? Então é muito engraçado. E ele adora o Glauber Rocha. Ele adora o Glauber Rocha, mas não consegue fazer os outros gostarem do Glauber Rocha, né? Então acho que isso, só para, vamos dizer assim, metaforizar isso que eu estou querendo dizer, né? Essa seria justamente a grande questão, né? A ser feita na contramão da Ivana Dentes, né? Em que medida também todo esse cinema de vanguarda, né? Cinema novista, né? Cinema marginal, que medida esses filmes conseguiram de fato chegar às massas, né? Chegar ao grande... Que era o projeto do Glauber, acho que populares, né? Então, como eu digo, é um projeto também que obviamente a gente pode dizer que fracassa, mas não apenas pela sua própria proposta. Porque a proposta é muito honesta, ela é muito inteligente, ela foi levada a efeito com uma maestria
quer dizer, insofismável, né? Não dá para questionar isso, né? O Glauber é realmente um cara, mas as condições externas disso, né? Acabaram, vamos dizer, enquadrando o cinema novo nessa dimensão cabeçuda, né? Filmes para universitários, para pessoas que compreendem, né? E aí vem uma outra questão que me incomoda bastante, aí, que é o fato, né, do cinema ser uma indústria cultural. É muito caro fazer filme, né? Não tem como fazer um filme sem a gente gastar muito dinheiro, né? E então não é a mesma coisa que você pegar um teclado ou você pegar uma caneta e escrever um romance e tal. É realmente industrial o sistema de produção, né? Então não dá para você se distanciar muito da grana que é preciso para isso, né? E quem põe grana no cinema, ele quer lucro, né? Daí, por exemplo, uma pessoa se perguntar, eu não me lembro do livro mais, mas acho que é o Jacques Calmont, né? Se perguntar se o cinema realmente é moderno. Porque a gente entende o modernismo como essa estética de agressão ao sistema burguês, né? Existe uma estrutura basilar no modernismo que faz frente à hipocrisia burguesa do mundo cada vez melhor, porque o progresso técnico está aumentando, né? Existe vamos dizer, um eixo dentro do modernismo que é de questionar esse discurso burguês, né? Então, o cinema, ele, na leitura que o Almon faz ali, ele não tem condições de fazer frente a essa situação de ser uma obra cara de se produzir e, consequentemente, vamos dizer assim, agrilhoada pelo sistema capitalista que vai exigir que ela dê lucro. Não sei se eu me expressei. Não, claro. Não se foge disso, né? Do cinema como uma indústria cultural. A gente vai perceber que esses cinemas modernos, né, que de alguma forma é quase que um modernismo tardio, né, no cinema, a gente vai perceber que ele vai surgir em contextos muito específicos também, né? Você pegar o cinema do Eisenstein, por exemplo, quer dizer, num contexto em que aquele experimentalismo formal tinha algum subsídio do próprio Estado, que interessou em algum momento também subsidiar aquilo, né? Toda aquela experiência. O cinema do neorrealismo italiano é moderno no sentido de que ele é um cinema de ruínas, né? Então, é um momento em que a indústria cinematográfica italiana rui, né? Momento do pós-fascismo, as ruínas da Segunda Guerra Mundial, e aí com esses novos dispositivos, né, com essas novas câmeras, o cineasta tinha que fazer o cinema do jeito que dava. Mas aqui está a pergunta, né, que é feita pelo Giovanni. Nos anos 50, o filme Rio 40 Graus foi o primeiro filme a usar a favela como cenário de protagonismo no cinema brasileiro. Nos anos 90 e início de 2000, a favela passou a ser cenário frequente de filmes brasileiros. Como você vê a transformação da abordagem sobre as favelas dos anos 50, contexto do neorrealismo e cinema novo, para abordagem no século XXI? Bom, eu vou seguir na linha, né, do que a Ben está comentando no texto dela, assim, de que a favela segue como um tópico fundamental do cinema brasileiro, né, a representação das periferias do país. Só que o que ela vai dizer que muda é que, de certa forma, havia um discurso político, né, bastante radical ali no final dos anos 50, né, início dos anos 60, que é o momento do 40 graus, ali, né, obra, inclusive, fundamental para definir para onde ia o próprio cinema novo, né? Mas assim, há uma mudança de rota porque essa ideia, né, de se representar para se operar uma revolução a partir dessa representação, revolução que é cultural e que é política, né? Então, revolucionar as formas de se perceber a realidade, né? Revolucionar as formas de organização política da sociedade a partir do que um filme pode mostrar. Esse horizonte que estava, né, para os cinemanovistas já não estaria mais, então, né, segundo a Bates, para esses
diretores dos anos 90. O Luiz Anin vai dizer também o seguinte, né, sobre o cinema dos anos 90. É um cinema que segue mostrando, então, a favela, a miséria, a vida degradada, né, as crianças se matando, por exemplo, em Cidade de Deus e tal, mas já não é mais o tipo de cinema que busca dar uma noção de um conjunto do país, de forças e contrastes que definem o próprio país, né? A luta de classes, as grandes contradições fundamentais da sociedade. É um cinema que agora, mesmo mostrando a favela, né, mesmo mostrando o sofrimento do povo, ele caminha muitas vezes numa chave melodramática para tentar apresentar, por exemplo, a intimidade das personagens, os dramas morais, os dramas afetivos dessas personagens nesses ambientes, e não mais construir uma espécie de alegoria da nação. Né? Sabe, a ideia de alegoria da nação que o próprio Xavier utilizou para se referir a filmes, né, como Terra em Transe e outros filmes que marcam o cinema novo, o cinema dos anos 60, início de 70. Isso já não seria mais um foco dessas representações do cinema mais contemporâneo. Né? O foco seria apresentar, então, um núcleo de personagens, um drama mais intimista, vivenciado por essas personagens, e muitas vezes colocado de uma maneira brilhante, como no filme No Céu de Estrelas, né, Paulo? Não sei se você viu isso, da Tata Amaral. Recomendo muito, eu não sei se ele está no YouTube. Chama-se No Céu de Estrelas. Um filme brilhante, né? Conta a história de uma manicure, uma cabeleireira, que está numa relação bastante difícil com o namorado, uma relação, como o pessoal fala hoje, bastante tóxica, né? Bastante violenta, né? Muita violência simbólica, sofrendo isso próximo da violência física. E ela decide romper o noivado e ir embora para os Estados Unidos. Esse é o desejo dela. E aí vai viver uma situação super tensa, né? Eles moram na periferia de São Paulo. E o rapaz vai entrar na casa e vai fazê-la refém junto com sua mãe, né? E vão chegar os carros da TV, a polícia, todas essas cenas horríveis, né? Quando tem sequestro, e esse sequestro vira uma espécie de espetáculo midiático, né? O filme explora isso, mas explora isso numa dimensão intimista. Né? O que são aquelas subjetividades? O que está em questão, né? Ali você começa a perceber que é uma degradação, né, muito profunda na relação entre aquelas personagens, que é muito mais complexa do que o espetáculo midiático construído em torno do sequestro, né, que está ocorrendo ali. Então o foco já não seria mais, né, sabe, apresentar, a partir desse núcleo dramático, num ambiente de periferia, uma espécie de microcosmo, uma alegoria da nação de forma mais ampla. Mas seria basicamente um aprofundamento mais subjetivo. Em Cidade de Deus, também voltando ao filme, né, ao invés de tentar se aprofundar então nas mazelas sociais e buscar também as causas, né, que levam a isso, Cidade de Deus, em boa medida, se contentaria em mostrar pobres matando pobres, né, numa relação de vendetta, né, numa relação de vingança, acontece alguma coisa, então vai lá o Mané Galinha, né, matar os caras da gangue do Zé Pequeno, né? Fora isso, tem um observador, um narrador em primeira pessoa, né, em voice-over, né, que é o menino lá, o Buscapé, com a câmerazinha. E esse menino está tentando interpretar isso também de uma forma muito pessoal, né? Tanto que o narrador em voice-over, que a gente considera sempre assim, geralmente ele redunda em filmes ruins, né? Ele é utilizado nesse filme também como uma espécie de balizamento moral, julgamento daquelas imagens. Mas não chega assim a uma apresentação das causas mais profundas da realidade brasileira. Com isso eu não estou dizendo que todos os filmes também do cinema novo, o próprio Mil 40 Graus, ou Cinco Vezes Favela, não tem em alguma medida aspectos melodramáticos, mas assim, havia naquela geração uma preocupação em se chegar à compreensão da nação. E talvez, né, os diretores, ao representar a favela no cinema mais contemporâneo, não tenham colocado isso como o centro das suas preocupações, salvo em alguns filmes, né, como o próprio O Invasor, né, está muito preocupado em acenar para essas causas, né, estruturantes da violência brasileira, da desigualdade brasileira. O Keba diz, eu sou Abdul Keba Sila, não sei se eu estou falando senegalês direito, viu?
Silas, você me corrige aí quando a gente se encontrar. Ele pergunta, ele agradece, né? E a gente também agradece a presença do Keba de tão longe, lá do Senegal, né? Com 4 horas de diferença, me parece. Será que o cinema toma sempre em conta, leva em conta a preocupação social? Ou ela se transformou em mais comercial, como hoje em dia ele diz que o cinema lá do país dele também se comercializou? Será que ele se comercializa? O que você diria para o Keba, Volmir? Eu vou até voltar a recomendar a Luciana Najib lá, né, com o texto dela, A Utopia no Cinema Brasileiro. Né? Para falar do cinema brasileiro, a gente poderia pensar em geral no cinema mundo afora, porque ela vai usar o conceito de cinema transnacional. Né? Ela vai observar isso como uma espécie de condição inescapável do fazer cinematográfico hoje. Né? Fora, né, claro, os festivais e filmes alternativos, né? Um gueto muito mais particular para curtas-metragens, para experiências e tal. Mas o fazer cinematográfico hoje é um fazer industrial, que necessita de alocação de capital, né? Não dá mais para ter só uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, em certo sentido, né? A própria lógica de financiamento do cinema, por mais que passe pelo Estado, pelos editais, é uma lógica que passa também por escolhas, né, de grandes empresas em torno de projetos que sejam interessantes, porque a marca da empresa vai ser atrelada de alguma forma a esses filmes. Né? O próprio Kleber Mendonça, não lembro qual filme deles, acho que é o próprio Bacurau, tem... a Global Filmes está em parceria ali, né? Então observem, né, as contradições que estão colocadas. Então esse cinema que vai mais longe, né, é um cinema que fatalmente ele necessita de capital e ele é colocado a absorver, vamos dizer assim, essas técnicas, né, esses gêneros do cinema comercial hollywoodiano, produzindo então com algumas variações, mas produzindo a partir de uma espécie de matriz transnacional que faz com que um filme saia também das suas especificidades muito locais, né, nacionais, e possa dialogar com o cinema do mundo inteiro. Né? Isso não é o oba-oba da globalização, não é nada disso, sim, mas é como se o circuito de produção dos filmes hoje, atrelado às marcas de empresas que por dedução fiscal financiam projetos, elas acabassem levando esse cinema a ser menos pretensioso do ponto de vista vanguardista. Né? E, ao mesmo tempo, se o cineasta tiver um compromisso político, né, muito evidente, como Kleber Mendonça, por exemplo, um esforço em escavar dentro dessas possibilidades um cinema crítico. Né? Eu acho que é um pouco nessa direção. Acho que as questões mudaram. Né? O cineasta radical, né, que faz guerrilha cultural, né, tal qual no início dos anos 60, anos 50, eu acho que isso hoje pode acontecer, mas como fenômeno residual, não como fenômeno... Me veio à memória aqui, me veio à memória o trabalho que o Kleber Mendonça teve para trazer o filme dele para o circuito de exibição nacional, né? Que começou lá na terra dele, no Recife, e porque teve grande impacto por lá, é que o sistema de distribuição não pôde fazer ouvidos moucos para ele, né? Então, quer dizer, não foi uma conquista, vamos dizer assim, desculpa, foi uma conquista, claro, não foi uma abertura que se deu para o Kleber, né? Ele abriu na base da cunha mesmo, porque essa questão da distribuição é mortal pro cineasta, pro pequeno cineasta, né? Ele é mortal. A menina Elza Carolina, ela faz um comentário aqui muito, muito interessante, né? Que não deve ser por acaso, quando o Tropa de Elite surgiu, o Brasil estava vivendo o auge do governo Lula, inclusão social, linguagem politicamente correta. Os setores reacionários
se sentiam reprimidos e se identificaram com o Capitão Nascimento, né? Excelente comentário, menina Elza. Parabéns, né? Só lembrando que o Padilha, vendo o que tinha acontecido com o filme dele, ele vai fazer um Tropa de Elite 2, né? Exatamente. Então ele vai tentar ridicularizar a figura do Capitão Nascimento, né? Vários aspectos, né? E trazer essas contradições não mais para o plano formal, mas para o próprio enredo, né? Para os próprios personagens, né? E tanto que depois sai meio que corrido do Brasil, né? Justamente porque esse... Exatamente. Ele o próprio fascista, né? Que já estava em alguns setores da sociedade, acharam inaceitável aquela representação do Capitão Nascimento e começaram a perseguir, inclusive, o diretor. Bem lembrado, Valmir. Pois é, essa é a cena inicial, né? As cenas iniciais de Cidade de Deus, a primeira sequência. E a gente observa aí a qualidade mesmo, né? O domínio, né, dos recursos técnicos para construir essa sequência e construir um clima de excitação mesmo, assim, né, no espectador desde o início do filme, né? Excitação, então, se apresenta como uma espécie de espetáculo mesmo, já desde o início, né? Então, é a fuga da galinha ali, então, quando o Zé Pequeno. Depois vai apresentar a história do Zé Pequeno, mas já começa meio que em média res, né? No meio das coisas ali, o filme. E aí vai mostrar de maneira paralela, uma montagem paralela, os Capé e o amigo, né? Chegando, quando o Zé Pequeno, correndo atrás da galinha. Daqui a pouco a galinha passa perto de um carro policial, a polícia já está chegando ali para construir esse enfrentamento entre policiais e traficantes. No meio disso tudo está o Buscapé tentando pegar a galinha, e aí a câmera, né, vocês observaram, tem muita câmera na mão, muitos planos extremamente curtos, né? Esses cortes, né, nos planos, eles são muito conectados com aquele samba que está tocando, então assim, tem uma estética de videoclipe também colocada aí, que é um ritmo das imagens colocado junto com a música, né? Esse som apoteótico aí do samba, né, e da perseguição da galinha. E por fim, ainda como um recurso super muito bem elaborado, ali tem a câmera girando em 180 graus, né, em torno do menino, do Buscapé. E aí há uma analepse, né, um flashback ali, para quando o Buscapé, então, vai retomar outra dimensão da narrativa anterior, naquele giro para pegar a galinha, a posição do menino é a mesma posição do menino que está catando no gol lá atrás, né? Isso vai mudar, inclusive, a cor da imagem, né? Cada mudança temporal que existe na narrativa, também trabalho com as cores, né, com a fotografia. Então, assim, do ponto de vista do uso dos recursos técnicos, inegavelmente, enquanto espetáculo, inclusive, é uma experiência sensorial muito instigante, né, muito sofisticada, né, assistir Cidade de Deus, né, vários aspectos, né. O que a Ivana Banks vai questionar não é isso, né, ela vai questionar justamente em que medida essa espetacularização da violência, né, e essa tensão dramática que aponta para o conflito, né, pobres matando pobres, crianças sendo mortas, matando também, né, em que medida isso pode nos levar a ter um posicionamento mais crítico sobre essa realidade, ou essa hiperrealidade mostrada, ou em que medida, quando o filme acaba, a gente tem aquela sensação catártica de que, querendo ou não, as coisas meio que se resolveram, e o Buscapé, o menino, acabou encontrando um caminho para ele, e talvez aquela sensação ainda, se formos pensar num público de cinema mais de classe média, e que bom que essa realidade não está aqui à minha porta, é só um espetáculo que eu vejo no cinema, né? Essas são as questões que um filme tão rico, né, do ponto de vista de sua construção, que é a Cidade de Deus, nos leva a pensar quando a gente entra nas dimensões mais éticas e políticas, né, do fazer cinematográfico. O Alcimar faz a pergunta dele, ele intervém aqui, né? Deixa eu ler para você. A despeito de um seminário de estética e crítica de arte ocorrido recentemente na USP, que tratou dos sentidos da asfixia, eu propus escrever sobre um detalhe que tem se destacado para mim. O Alcimar
é professor da FAED e aluno da FALE, de Letras. É um personagem muito interessante que você vai gostar de conhecer um dia desse. Maravilha. Pode-se dizer, em minha opinião, que a crise política atual é, na sua base, uma crise estética, né? Ou ainda, que a crise ética deriva primordialmente da crise estética que se pode delimitar nessa era de pós-verdade. Então ele faz a ética derivar da estética, que é uma inversão que me parece ser muito apropriada para a discussão que a Ivana Bentes faz ali, né? Pode comentar, o Volmir, que a pergunta é você que é o protagonista desse negócio aqui hoje. Tem coisa que eu não tenho resposta, não. Mas então, essa aí que é a beleza. Essa aqui é a beleza do negócio. Depois eu vou ler um comentário que ele fez logo abaixo. Então tem a ver com talvez a minha base teórica, né? Assim, o modo como eu tento, né, me colocar também em face do objeto, a partir também da minha teoria mais de apoio, né, que é a crítica cultural de viés materialista, né? Então, querendo ou não, vinculada bastante ao campo marxista, e pressupõe o seguinte, né? A cultura, né? Está no âmbito, vamos dizer assim, mais geral da superestrutura da sociedade, né? Os fenômenos culturais, artísticos, são, portanto, as instituições políticas, jurídicas, e também, né, de alguma forma, os campos culturais, né, que estão nessa infraestrutura, eles estão em diálogo muito direto com a própria base, o modo como essa sociedade se organiza, né? Como ela produz riqueza e como ela produz também, no caso do capitalismo, a acumulação de riqueza e produção de muita desigualdade, né? Então, assim, na minha leitura, né, as questões culturais, elas estão em íntima conexão com as questões mais econômicas de fundo, né, da sociedade contemporânea. Então, para mim, por exemplo, a crise ética que a gente vivencia é, claro, também uma crise estética, né? Ao mesmo em boa medida, é também uma crise estética, é uma crise dos efeitos de choque, aquela crença da potência estética lá do modernismo, né? É o que a gente vê, eu tentei mostrar, por exemplo, a Tropa de Elite, né, que usa, né, recursos bastante agressivos, né, de filmagem, mas ao mesmo tempo esse choque, né, que seria um choque ainda à maneira modernista, um estranhamento, ele não ocorre mais, né, já foi apropriado também pela lógica da mercadoria, né? Então, assim, uma sociedade de consumo atual, né, a partir dessa lógica neoliberal, me parece que a gente tem que entendê-la para também compreender os problemas éticos e estéticos que estão inerentes a ela. Tenho meu comentário. Claro, de fundo aqui é minha filhinha aqui batendo. Eu acho que a sua filha, ela tá denunciando que já deu a hora, que os adultos não tem limite, né? Eles vão se envolvendo e eles precisam de ajuda, os adultos precisam de ajuda. Eu acho que ela tá bastante sintonizada com o tempo, né? Com o tempo, essa coisa que acontece conosco enquanto a gente está vivendo. Não esse tempo louco aí de passado, futuro e presente. Com isso que está acontecendo. E a sua filha está dizendo, deu o tempo. Pai, deu o tempo. Já tá bom, né? Então, eu agradeço demais, Volmir. Vou pedir licença para ela fazer um agradecimento último ainda. Temos um filme para passar ainda, que é o do Invasor, né? Mas eu convido todas as pessoas que estão aqui a irem no nosso canal, o canal Interartes, o FGD, onde a gente vai publicar esse nosso encontro, né? E eu vou editá-lo, vou editá-lo, e lá no nosso vídeo, né? Onde a gente vai produzir esse nosso encontro aqui, eu haverei de inserir o Invasor no final da nossa conversa, para todo mundo poder aproveitar e um pouquinho mais do Volmir, porque agora a filha dele merece ele como a gente mereceu nesse final de tarde aqui, nessa tarde, né? Então agradeço demais a presença de todos vocês, agradeço a presença do Volmir, que fez
maravilhosamente a exposição, uma discussão super adequada para o Interartes, super interessante para os trabalhos que a gente faz e pretende fazer, né? E então foi muito produtivo o nosso encontro, né? Eu acredito que todo mundo aproveitou. Dito isso, essas são palavras finais. Vamos ver se você quiser dizer mais alguma coisa, fica à vontade, meu querido. Você encerra nosso encontro. Só agradecer demais aí, Paulo, pelo convite. Foi muito legal, né? Eu não consegui vê-los e ouvi-los também nas perguntas, mas as perguntas que vieram pelo chat foram perguntas muito boas. Eu acho que é sempre um pessoal muito qualificado, né, Paulo, que está contigo. Nossa galera, perto da gente, graças a Deus, só chega gente inteligente. Isso é uma maravilha. O Interarte uma maravilha. É um projeto de sucesso, né? Eu sou muito fã do Paulo, um grande parceiro. Fico muito feliz em poder colaborar. Estou à disposição também do Interarte, disposição tua, Paulo, dos colegas, para colaborar aí com alguns temas. Fiquem à vontade para enviar questões, feedback aqui. É de mão dupla. Não vou esquecer disso, não. Né, Paulo? Não vou esquecer disso, não, hein? Não vou esquecer essas palavras, não. Mas, mais uma vez, obrigado. Foi muito bom estar com vocês aqui nesse momento.